O que é que te realiza? Gostosa a expressão, porque em português ela não tem o mesmo sentido que tem em inglês. Porque em inglês, vocês sabem, o verbo to realize significa dar-se conta, ter consciência. Eu, Cortella, gosto, e acho que você, sem dúvida, também, de fazer coisas nas quais eu me reconheça e seja reconhecido. Eu tenho uma profissão, esta profissão que tenho, que é de professor, que permite muita convivência com o reconhecimento. Mas há outras profissões que guardam um certo anonimato. Isto é, a pessoa não é visualizada naquilo que faz. São pessoas que estão no nosso dia a dia, enquanto nós estamos aqui agora, nesta reflexão, que estão cuidando do som, da segurança, da iluminação, cuidando do ar-condicionado, cuidando para que a gente possa sair depois daqui. Estou falando do imediato, a nossa situação. No entanto, eu não tenho dúvida que essas pessoas, elas se sentem absolutamente valorizadas quando elas veem que está tudo em ordem, cheio de graça. Eu vou contar algo que eu gosto de trazer à tona sobre o propósito, que aparece no livro meu mais antigo, que eu aprecio muito, chamado Qual é a Tua Obra? Que é um livro sobre gestão, liderança e ética. Aliás, ele é completado, né, por esse outro, porque fazemos o que fazemos. E eu vou lembrar lá algo que aparece com muita força, porque eu fui secretário de Educação da cidade de São Paulo. E quando eu estava na secretaria, como todo secretário, todos os dias eu tinha de visitar escolas da prefeitura. E, portanto, todos os dias eu saía, na época o carro era um Opala, preto de chapa dourada, eu ia à segurança e eu ia visitar alguma escola na cidade, 2, 3 vezes ao dia. O que acontecia quando eu chegava na escola? Estavam lá me esperando. Tinha fita para cortar, bandeirinha. As crianças estavam todas arrumadas e cheirosas no pátio para cantar uma música que eu tenho trauma. De tanto que eu ouvi, que é maravilhosa, que é a Aquarela do Toquinho. Porque cada vez que eu entrava numa escola, estava na moda isso, nos anos 1990, lá estavam elas com a bandeirinha. E é maravilhoso isso. Depois que terminava a apresentação no pátio, eu era levado para a sala de professoras ou professores, e ali havia um lanche com coisas gostosas, quitutes, que eram feitos ou na escola, ou levados. E é claro, vocês já viram, aquela mesa cheia de coisa, um monte de professor e professor em volta, aguardando o secretário comer a primeira esfirra. Só quando eu algo pegava que as pessoas se aproximavam, aquela liturgia do cargo. Quem ia comigo todas as vezes que eu ia visitar a escola? Algum assessor ou assessora. Isto é, alguém que já tinha convicção de que aquilo era cheio de graça. Razão pela qual estava também numa gestão pública. Quem não ia comigo? Quem levava a máquina no dia a dia. Então, por exemplo, no andar que eu ficava, no andar da secretaria, tinha uma senhora, Dona Maria Real, que no fundo do corredor tinha uma pequena cozinha e ela passava o dia ali fazendo café e levando para o gabinete do secretário, porque muita reunião, muita gente, toda hora ela vinha fazer café. O que Dona Maria achava que ela fazia na Secretaria de Educação? Café. No mesmo andar, no final do corredor, além dessa copinha, onde Dona Maria fazia café, tinha uma máquina de reprodução, aquelas antigas máquinas Xerox grande, e ali ficava um rapaz o dia inteirinho. Levantava aquela tampa, baixava, aquela luz passava, aquele calor. O que ele achava que ele fazia? Tirava cópia. No andar de baixo, sob a sala do meu gabinete, ficava a contabilidade, onde as pessoas passavam o dia fazendo nota de empenho. Um dia eu lembrei de uma coisa que era importante, que eu não tinha notado, que as pessoas não tinham muita clareza do propósito. Quem tinha clareza? Eu, a equipe que estava, que tinha se disposto a entrar num projeto político de atividade pública.
mas os outros não necessariamente. E aí eu decidi mudar a lógica. E em vez de, ao visitar escolas, levar comigo quem já estava comigo, quem já tinha clareza do porquê estava fazendo aquilo que fazia, eu decidi levar as pessoas do dia a dia da burocracia. E a primeira delas foi Dona Maria. Eu falei, olha, amanhã, Dona Maria, eu vou visitar uma escola, eu gostaria que a senhora fosse comigo. Claro que isso precisa cautela para não ser constrangedor. Precisa um preparo, porque o secretário é uma figura acima. De repente, entrar no carro, no banco de trás do Opala, sentar junto comigo. Esses carros antigos, o banco de trás era único, né? E ficar ali joelhinho com joelhinho, com o secretário. Precisava preparar. É mais ou menos como algumas famílias que às vezes levam a pessoa que trabalha na tua casa. Quando vai almoçar, você vai almoçar fora, você leva a pessoa com você. E ela, que não está habituada a algumas coisas, infelizmente ainda, mas não para sempre, aí você entrega o cardápio para ela e diz, o que você quer comer? Claro que aquilo é um peso imenso. É primeiro que ela não domina o cardápio. Segundo, que não está habituada a escolher. E terceiro, menos ainda, vincular as duas coisas imediatamente, que é o custo. Então, é necessário uma aproximação que não seja demagógica. Então, começar, eu gostaria que a senhora fosse, para a senhora ver um pouco o resultado também do seu trabalho. Aí Dona Maria foi comigo, entrou comigo na escola, foi ver as crianças e depois ela foi para a sala onde estava o lanche. Vocês imaginem, poder ter o lanche em vez de só servi-lo estando ali, né? Estando comigo. Não era demagogia, era de formação para ela e para mim. Depois, no outro dia, eu levei, o rapaz tirava cópia no fim do corredor. Numa outra vez, o pessoal da área de contabilidade. De repente, o que as pessoas começaram a entender? Que ela não fazia café, ela fazia educação escolar. Que aquilo que ela fazia ajudava a aparecer. Escola, criança, família, ensino, cuidado, proteção. Que ela não passava o dia só fazendo nota de empenho. Que aquilo virava vida e serviço público. Por que eu estou contando essa história? Não é uma autoexaltação, embora possa parecer, não quero me elevar com essa questão, mas é um aprendizado que eu tive de ter para que as pessoas enxergassem com mais nitidez. Por que faziam o que faziam? Vocês não fazem ideia como a capacidade e a qualidade do trabalho ela se elevou no dia a dia, porque de repente, a cada café que ela fazia, ela sabia que o resultado não era só fazer café, era auxiliar uma estrutura que tinha uma finalidade que era mais relevante. Uma pessoa excelente é aquela que faz mais do que a obrigação. Quer ver um exemplo? Aqui nesse espaço tem professoras e professores, e também tem professoras de educação infantil, que é uma das áreas mais complicadas da atividade educacional escolar. Você numa sala de educação infantil, com 20, 25, 30 crianças de 5 anos de idade, cada uma delas é uma bomba ambulante. Você vai socorrer essa aqui, a outra sai correndo, você vai pegar, a outra pula o muro, você vai atrás, a outra fura o olho da outra. Você passa o tempo todo assim, em estado de tensão. Aliás, uma parte das famílias notou isso na pandemia. Quando as crianças não indo para a escola, percebeu que educação escolar é uma atividade profissional. Exige dedicação, esforço, junção, paciência. Muita gente perdeu a paciência. Interessante, porque às vezes você, professora, alguns professores de educação infantil, não são tantos, mas professoras, a maioria, às vezes você só tem um momento de descanso, na hora do teu intervalo. Na hora do teu intervalo. E às vezes você está saindo da sala de aula para ir tomar teu chá, comer tua bolacha, que é o que nos dão na escola. Você está andando, quando você olha para trás, fica uma menininha de 5 anos. Você fala assim, meu Deus, volto, pergunto o que foi e perco o meu intervalo. Ou finge que não vi e sigo direto. O que você faz? Volta. Chega lá e põe a mão na criança, às vezes ela assusta com o toque, porque é a criança que assusta com o toque adulto, que ela está habituada a ser tocada de modo ou bruto ou indevido, ela assusta e fala, o que foi? Ah, não foi nada não, tia. O que foi?
Fala para mim. Não, não foi nada. Fala para mim. Fala, minha mãe que falou que meu pai foi viajar e vai demorar para voltar. Você entende? Fala, então vem comigo. E ela vem. Onde você for, ela vai atrás. E você perde o intervalo e ela passa a semana inteira grudada em você. Onde você for, tia. Porque sem você, ela entra em desespero. Por isso, uma professora excelente, ou um professor é aquela que faz mais do que obrigação. E mais do que obrigação, repito, não é trabalhar sem condição, sem salário, mas é fazer o melhor na condição que tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. E aí volta a um ponto. É claro, você sabe e eu sei, excelência não é um lugar onde você chega, excelência é um horizonte. Excelência não é um lugar onde você chega, excelência é um horizonte. Se você supuser que chegou à excelência, você distrai, relaxa, cochila e desaba na mediocridade. O horizonte, você se aproxima, ele se afasta, você se aproxima, ele se afasta. Claro, eu não posso imaginar que assim o é. Eu torço no futebol para o Santos e sou casado com uma palmeirense. Portanto, nos últimos 3 anos eu ando meio quieto. Meu time é bicampeão mundial, tem títulos e títulos, e esse ano, no campeonato estadual, quase foi rebaixado pela primeira vez. Só não foi na última partida, porque ele venceu e o outro perdeu. O Vitória, uma das glórias do futebol também no Brasil, agora conseguiu subir. O Bahia está ali lutando para também chegar no outro lugar. E é claro que Cláudia não perde a ocasião. Aliás, durante algum tempo, uma semana, o Santos ficou em primeiro lugar no Campeonato Brasileiro. Agora está ali, 10º, 11º, 12º, vai e volta. E na semana que ficou, não perdi, claro, a chance foi lá, printei, né? E mostrei, falei, aqui é o Santos em primeiro lugar. Eu falei, teu time é chamado de peixe, o símbolo é uma baleia, mas ele é mesmo um golfinho. Eu falei, golfinho? Foi assim, sobe, faz uma gracinha e afunda outra vez. O que eu podia falar para ela naquela hora? O que eu falei. Falei, vem aqui ver a nossa sala de troféus. Ela falou, então, mas no campeonato que é agora, como é que é? Então vem ver a nossa sala de troféus. Cuidado. Passado é referência, não é direção. Passado é referência, não é direção. O fato de eu ter uma sala de troféus mostra que é possível fazer, não é garantia de que será feito. Mostra que é possível realizar, não é um indicador de certeza de que será feito. Você diz, ué, isso conosco, porque se você e eu não entendemos a excelência como horizonte, eu relaxo, distraio. O Pedro, de modo agradavelmente exagerado, disse que eu sou professor de filosofia, talvez, que tem mais seguidores. Se eu achar que isso é suficiente, se eu sentar, relaxar, distrair, achar que já está bom, cuidado, há uma diferença entre autoestima e autoengano. Autoestima é eu ter clareza em relação a quais são as minhas qualidades, quais são as minhas capacidades. Autoengano é eu superestimar essas capacidades. Eu posso até ser alguém que dentro do campo da docência, da filosofia, da escrita, atingir algum êxito, mas isso desaba no momento que eu começar a ser morno. Deus vomitará os mornos. E a mornidade, ela assoma, ela vem até o topo quando a gente cai dentro da mediocridade. E o que é a mediocridade, repito, é quando a gente esquece da ideia central do Goethe, que é, se alguma coisa tem de ser feita, então que ela seja bem feita. E esquece outra coisa na sequência, é preciso enfrentar a preguiça. Preguiça você e eu temos em várias situações, mas quando ela domina, é aquela preguiça de dizer, dá para o gasto, aí isso é suficiente. A preguiça na religião, a preguiça no casamento, a preguiça na escola, a preguiça na profissão. Cuidado, quando o mundo religioso, especialmente cristão, colocou a assídia
como um pecado capital. No ponto de partida, a preguiça era um grande pecado por supor que haveria ali algum tipo de desmanzelo, de enfraquecimento, de acovardamento em busca da vida salva, no sentido mais amplo da expressão religiosa. E é preciso também que a gente lembre que a preguiça, ela nos vem vez ou outra, mas quando ela é um modo de vida, com ela a gente se habitua. Por isso, há pessoas na vida que faça qualquer coisa dizem: o que eu posso fazer? E há pessoas que se apresentam e dizem: o que eu posso fazer? Nesse tempo pandêmico, por vários momentos eu fui entrevistado. A filosofia, quando momentos de crise, ela vem muito à tona. E a pergunta mais difícil que eu tive que responder foi uma que avaliaria a minha vida, para ver se eu fui banal, fútil, inútil, superficial, morno. E um dia uma jornalista me pegou de pronto numa entrevista ao vivo e falou assim: professor, olha que pergunta difícil. No dia que o senhor se for, e nós estávamos na pandemia mais forte, portanto não era só uma hipótese. No dia que o senhor se for, quando o senhor encontrar Deus, o que o senhor quer que ele fale para o senhor? Tem um elogio na pergunta dela, que é supor que é Deus que eu vai encontrar. Dentre tantas possibilidades, seria bom demais. Mas tinha uma questão mais séria por trás, que é, no fundo, como é que eu terei a aferição daquilo que fiz na vida? Não é que alguém tem de aferir fora de mim, mas eu tinha que, na resposta, aferir eu mesmo. Quase eu brinquei com ela, e eu fiquei com vontade de brincar. E eu quase respondi para ela uma coisa que um dia eu caí numa armadilha em Belo Horizonte, num congresso de enfermagem. Eu sabia aquela história e caí assim mesmo, porque era um congresso com 2.000 enfermeiras, e era como esse, não tinha debate. Ao final, na hora que terminou, eu agradeci. Na hora que eu estava saindo, uma enfermeira falou assim: professor, falei: oi, o senhor pode responder uma pergunta antes de ir embora? Eu disse: claro. Ela falou: o que o senhor quer que fale do senhor no teu velório? Eu pensei, fiz uma volta por Platão, Aristóteles, Parmênides, Heráclito, Zenão, Anaxímenes. Falei uns 6 minutos. Enquanto eu falava, eu pensava: vou dar o troco nessa enfermeira, ela vai ver. Enquanto eu falava, depois de uns 6 minutos, eu virei para ela e falei assim: e você? O que você quer que fale de você no teu velório? Ela falou: eu quero que fale assim: nossa, ela está mexendo. Olha que simplicidade. Olha que coisa. E eu na hora até imaginei que seria essa a resposta. Mas eu decidi mais séria a resposta. E eu queria fechar exatamente com isso, porque eu disse a essa jornalista: sabe o que eu quero que Deus fale para mim se eu encontrá-lo? No final dessa minha jornada, da minha trajetória, eu quero que ele olhe para mim e diga assim: valeu, Cortella, valeu. Eu te entreguei uma dádiva, um dom, um mistério que é a vida, e você não desperdiçou com pequenez, com inveja, com imbecilidade. Várias vezes foi pequeno, imbecil, várias vezes foi banal, mas lutou, enfrentou com coragem a preguiça, para fazer da tua trajetória uma coisa em que você fosse capaz de fazer valia da tua vida. Por isso, para cada pessoa, para cada mulher e homem que aqui está agora, para cada um e cada uma de nós aqui, o que eu mais desejo é que você faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Sabe para quê? Para quando terminar a jornada, poderem dizer de você e de mim, seja a divindade, seja outra pessoa, que olhe e diga: valeu. Eu nunca me esqueço de uma situação. Eu entrei na universidade em 1973 para fazer filosofia. Aliás, fazia com teu pai, né, Zé Aymar, que também tinha 18 anos como eu. Claro que eu não reconheci, dada a impossibilidade, né, de a gente lembrar tanto. Mas teu pai é quem dirigia o carro da comunidade dele, e eu pegava carona às vezes. E era um Fusca marrom, né, que ele dirigia, que estava sempre limpo, e com uma coisa incrível, com o cinzeiro limpo.
Quem aqui é mais jovem não imagina que os carros tinham um cinzeiro para a gente usar, e a gente usava, porque boa parte de nós, né, ainda era fumante naquele momento. E você sabia quando alguém era caprichoso quando você entrava no carro da pessoa. Aliás, você sabe até hoje. É só você entrar no carro de algumas pessoas. Tem gente que o banco de trás, ele guarda bolacha da Páscoa, de pré-pandemia, brinquedo de criança, coisa lá dentro. Se você olhar no vão do banco, você descobre o cardápio da família nos últimos 5 anos. E a gente que tinha cinzeiro, você sabia quando a pessoa não tinha capricho? Porque o cinzeiro estava cheio, né? Eu era fumante, não sou há mais de 20 anos, mas para quem já foi fumante um dia, aquilo não afetava. Hoje, quando eu lembro do aroma que aquilo exalava, era algo capricho. Podia ser o teu Fusquinha, que alguns chamavam de Fuca. Meu genro alemão demorou para entender, mas depois ficou fácil ele entender, porque é um carro que eles chamam de Volkswagen, nós chamávamos de Fusca, que era o nosso modo de dizer Volkswagen, e aí ficava. E agora você podia ter um Fusquinha, ele podia ser antigo, mas tinha gente que cuidava dele com capricho, lavava sempre, todo sábado ia lá, ficava polindo. Meu pai e minha mãe tinham um Fusca, quando a gente vivia em Londrina, um Fusca azul, 1962. Você já pensou? Capota dentro, branca por dentro. Meu pai e minha mãe todo sábado pegavam uma escova e sapólio e ficavam limpando. Era o Fusca. Para quê? Capricho. Porque quando você limpa por dentro o teto do Fusca, você também se preocupa em cuidar da decência da família, da tua forma de relação com o ambiente, com a tua casa, com os teus negócios, com a atividade no banco, que era o caso dele, ou no caso dela, professora. Capricho. Repartir o que se sabe significa ter generosidade mental. Esse é um dos caminhos para uma satisfação íntima que muitos podem chamar de sucesso, realização ou felicidade. Mas o fato é que pela internet ficou muito mais fácil levar conhecimento a muitas pessoas. Multiplicar o conhecimento ficou mais acessível. Porém, para ensinar no mundo digital, o conhecimento técnico sobre algo não é suficiente. É preciso saber ensinar online. E eu passei por esse processo depois de mais de 40 anos ensinando em sala de aula. Eu tive que entender que para ensinar online eu tinha que aprender. E foi um dos meus filhos, o Pedro Cortella, que me ajudou nesse processo. E além de professor, eu me tornei também, agora, um ensinante digital. E essa história, a história do Cortella Digital, vou contar na oficina do curso online. Um evento onde eu estarei com meu filho Pedro e com a Regiane Toigo para demonstrarmos como é possível digitalizar o conhecimento, criando um método de ensino online para levar o que se sabe para o mundo inteiro. Eu tenho um livro mais antigo, que algumas pessoas conhecem, chamado Qual é a Tua Obra?, que é um livro sobre gestão, liderança e ética. E nesse livro está uma frase que não é da minha autoria, mas que é a frase que mais aparece na internet como sendo da minha autoria. Há várias frases que circulam como se fosse da autoria da gente. Essa que eu vou mencionar não é. Eu gostaria muito que fosse, mas ela não é. Ela é uma frase de um grande jurista, um pensador britânico do século XIX, chamado Benjamin Disraeli. Aliás, Benjamin Disraeli foi primeiro-ministro da Rainha Vitória. E Benjamin Disraeli um dia disse: a vida é muito curta para ser pequena. A vida é muito curta para ser pequena. Já basta que ela curta seja para que a gente consiga pequená-la de algum modo. Claro que a vida é curta. Aliás, nós estamos notando nesses tempos o susto que a gente toma nessa mesma condição. Claro que a vida é curta. Olha que coisa interessante, né? A média de vida hoje é de 75 anos. 75. Há 100 anos era de 42 anos a média de vida. Você diz como assim? Sim, mas meu avô, minha avó, ou meu bisavô, minha bisavó viveram até 90 anos de idade. Sim, mas quantos filhos eles perderam? Ah, minha bisavó teve 12 filhos, mas só 6 vingaram, para usar um termo da época, isto é, sobreviveram. A média de vida hoje, a média é de 75 anos.
mas ela já o foi muito menos. Haja vista que algumas pessoas que a gente até imagina como idosas, quando alguma coisa fizeram, eram muito jovens. É só você pensar que em 2022 a gente lembra 200 anos da independência do Brasil. 200 anos, feita em 1822. Pois bem, Pedro, que faz a independência no sentido formal e que terá dentro do Império o título de Pedro I, tinha 22 anos de idade quando fez a proclamação da independência. Aliás, ele morreu com 35. Se você imaginar que Pedro I, que para nós é uma pessoa mais vetusta, né, alguém que até na imagética parece mais idosa, ele faleceu com 35 anos. Quando Charles Darwin, hoje inclusive 24 de novembro, é aniversário da primeira publicação da Origem das Espécies feita por Darwin. Charles Darwin, quando saiu no brig da Marinha Britânica a viajar pelo mundo sob o comando de Fitzroy, de Robert Fitzroy, que era quem comandava esse brig, o Darwin, que viajou pelo mundo, veio para a América Latina, passou pelo Brasil. Há várias anotações do Darwin sobre o Brasil que são meio arrepiantes, porque ele notou aqui o processo de escravização existente, o modo em que se tinha o tratamento para outros seres humanos. Há anotações de Darwin sobre isso, e Darwin passou pelo sul da América do Sul, vocês lembram, seguiu pela costa do que hoje é o Chile e chegou, né, nas Ilhas Galápagos, onde ele teve o grande momento do experimento que gerou mais adiante a percepção sobre a teoria da evolução. Pois bem, quando Darwin saiu a viajar no brig da Marinha Britânica para fazer as pesquisas que ele agregou para fazer o livro Origem das Espécies, ele tinha 20 anos de idade. Aliás, Fitzroy, aquele que comandava o navio da Marinha Britânica, tinha 24 anos de idade. Você diz assim, ué, e o que isso significa? Você acha que eu estou atrasada, que eu já devia ser almirante com 25 anos? Claro que não. O que eu estou dizendo é que a nossa noção de tempo, ela fica alterada, né, em relação às percepções. Nós acabamos esquecendo que as pessoas puderam fazer também o melhor que elas tinham numa determinada condição, com uma idade que era muito, né, mais restrita do que apenas aguardar um tempo mais longo para fazê-lo. Ah, um dia eu vou fazer, um dia vai acontecer. Curioso, porque uma das coisas boas dentro disso é que, de fato, a vida é muito curta para ser pequena. 75 anos, quando eu tinha 20 anos de idade, alguém de 40 estava longe. Quando eu fiz 40 anos de idade, alguém de 60 estava longe. Quando eu fiz 60, alguém de 80 está na minha cola. Minha mãe Emília, que eu mencionei antes, a avó de alguns e algumas que aqui estão, vai fazer 93 anos de idade. Mas quando ela estava com 90 anos, um dia, eu com ela falava, e ela falou, filho, sabe o que me falou hoje uma velhinha lá na igreja? Eu disse, mãe, defina, velhinha. Ela falou, ela deve ter uns 91, 92. Claro, a vida é curta para ser pequena, mas ela se apequena ainda mais se a gente tem uma vida banal, fútil, morna, superficial. Eu faço o que eu posso. Digo de novo, há 3 caminhos para o fracasso. Não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. Vamos inverter. Neste momento, habilidades, competências, elas exigem que a gente, para poder ter êxito, seja capaz de, primeiro, ensinar o que se sabe, isto é, generosidade mental. Partilha, levar adiante aquilo que, fortalecendo o grupo, me fortalece. Segundo, praticar o que se ensina, isto é, coerência ética. Terceiro, perguntar o que se ignora, ou seja, humildade intelectual. Essas são 3 trilhas virtuosas que nos levam a ultrapassar esse momento difícil de uma maneira mais exitosa.